Olá, boa noite. Olá, boa noite. Está sozinho? Ai, que giro. Olá, boa noite, como estão? Estão todos bem? Muito obrigado. Eu também dou mais ou menos, cá vou indo. Então, hoje vamos para o 50º dia de oração. 50º, 50 dias de oração. Isto é uma peregrinação completa que nós temos que fazer todos. 50º dia de oração. Olha, vejam bem, 50º. Eu nem sabia dizer as palavras boa noite a todos, então, eu cheguei mais cedo que vocês só chegaram agora, portanto, estamos todos bem. É engraçado eu dizer isto. É verdade, estão-me a ouvir bem? Ainda como não está assim muitas pessoas, estão-me a ouvir bem? Então, olha, desapareceu a minha figura. Ai, não acredito. A minha figura desapareceu daqui. O que é que aconteceu? Eu não me estou a ver, né? Não, não. Não estou a ver. Eu acho é que já não estou. Não, acho que não. Estás. Estás a ver? Eu não me estou a ver a mim. Então, mas eu fiz tudo bem. Acho eu. Hoje estou às escuras. Não me digas que o telefone foi-se. Estou às escuras. Eu vou desligar e vou tornar a ligar, está bem? E vocês todos depois vão para o outro, está bem? Estão-me a ouvir? Está a ver? Eu não estou a ver nada. Está tudo escuro. Tudo escuro, tudo escuro. Nunca vi. Escureceu. Olha que engraçado. Vocês estão-me a ver? Eu não estou a ver. Eu não me estou a ver. Não sei como é que eu fiz isto. Esperem lá. Vamos ver. Já me estou a ver. Ai, que giro. Tive um minuto que não... Vocês estavam a ver? Não. Agora já estão todos a ver, não já? Sim. Onde é que andastes? Não sei. Pronto. Mas ouviram-me. Pronto. Não deixaram de me ouvir. Agora é verdade. Mas agora estão-me a ver. Fui eu que toquei aqui num botão sem querer. Toquei num botão sem querer e isto mudou para a parte de trás. E vocês na parte de trás veem é escuro. E eu não estava a perceber. Depois só olhei para ali. Agora estão todos a ver-me, de certeza. Todos me estão a ver, porque eu já me estão todos a ver. Isto está tudo bem, o som está tudo bem. Não se ouve, ouve-se, mas não se vê sim, agora já se vê tudo. Porque eu também vejo aqui. Pronto, cumprimentem-se uns aos outros, sejam delicados uns para os outros, porque eu cumprimento-vos a todos. Olá, boa noite, como estão? Tivemos aqui um bocadinho de escuridão, que fui eu que toquei aqui num botão zico e isto, a câmara virou para trás e trás está escuro. Eu também fiquei estranho, que não me estava a ver. Pronto, mas estamos na 50ª jornada de oração, estamos ou não estamos? Estamos, sim, senhor. Ninguém vai me dizer que não estamos na 50ª jornada de oração, porque estamos na 50ª jornada de oração. Estamos ou não temos, meninos? Estamos sim. Não estamos? E assim é que é. Boa noite a todos e um abraço fraterno. Sim, senhora, boa noite para todos nós. Sim, senhora, boa noite para todos. Sim, senhora, boa noite para todos os que estão-nos a ver. Eu disse, Necas, que se tu viesses para aqui, ia-te lá fora pôr. Para o chão, por favor, já. Que eu tenho que estar a fazer isto. Agora não posso estar contigo. Tu não podes ser assim, vá. Chão e mais nada. Chão. Vai para o meu sofá, vai lá, vá. Sofá. Que a minha gata queria vir ver o que é que estamos a fazer. Ela, coitadinha, tem essas coisas e a gente temos que aceitar. Bem, estamos? Sim, sim estamos. 50ª. Ainda bem que alguém escreveu. 50ª.
Pronto, se estiver bem, se estiver mal. 50ª. Nesta 50ª, vamos ser calmos, serenos e tranquilos e vamos nos entregar. Não. Necas, para lá. Necas, por favor. Necas. Juju, por favor. Não posso estar a tomar conta de ti, Juju. Agora. E estamos aqui mais uma vez todos reunidos com o propósito de orarmos. O que é a oração? A oração é uma conversa que nós temos uns com os outros. É uma conversa que nós temos connosco próprios. A oração não é como uma reza, como um Pai Nosso, como uma Ave Maria, como um Credo, como... Não. Isso são as rezas que existem. A oração é uma coisa que tem que ser criada. Por isso é que às vezes quando se está a fazer a oração consegue-se apanhar vários campos diferentes, consegue-se apanhar vários prismas diferentes. Vocês têm que me dar isso, mas eu vou ter que me retirar, porque eu vou ter que pôr a gata fora do escritório, senão ela não me deixa em paz, ela não se vai portar bem. Espera um minuto e eu avisei-te e tu não me ouves. Quando não me ouves, roca. Desculpa. Então, como eu estava a dizer, a oração é algo que é criado. A oração é algo que é criado. É algo que sai dentro de nós. É algo, por isso quando eu estou a fazer a oração, vocês sabem muito bem que existem várias imagens e vários pontos em que eu vou tocar, porque é como se eu ligasse o meu cérebro a um espaço diferente do nosso em que estamos, e aí começa a aparecer as diversas imagens que é preciso falar e os diversos assuntos que é preciso falar na oração para tocarmos a todos. A reza é nós rezarmos. É bom rezarmos, mas a reza é uma coisa, eu até já expliquei isso num dos diretos. A reza é uma coisa, por exemplo, quando nós estamos muito aflitos e não temos a capacidade necessária para fazermos a oração, nós automaticamente temos que ter uma reza para fazer. E a reza é algo que foi estruturado, foi criado por alguém, mas foi estruturado de tal forma naquele conceito, que é como o Pai Nosso, a Ave Maria, aquelas coisas que fazem que eu agora não sei dizer, mas que há aí pessoas que sabem. Portanto, a oração não é uma coisa criada, é uma coisa universal, é algo que nós vamos dizer, sentido do âmago da nossa essência e do nosso coração para o universo. Para o universo, fazendo até um tipo de invocação de criatividades, ou seja, nós vamos estar na disposição de criar. E, portanto, a oração é uma arma poderosa contra todos os males. Se nós fizermos uma boa oração, e também se fizermos uma boa reza, para os males terrenos todos, também é um grande... é uma grande ajuda. E nós, quando estamos numa aflição qualquer, devemos logo fazer uma reza, como o Pai Nosso, como a Ave Maria, como uma Glória. Ou então devemos ter umas palavras assertivas, não é? Como se fosse mesmo uma reza em que naquele momento pomos em prática para que nós possamos assim, é isso mesmo, para que nós possamos assim nos reequilibrarmos e depois começarmos o nosso processo de oração, começarmos a orar que é a estender do nosso interior focalizados, na nossa mente só vai passar aqui naquele momento, e observar então todas as imagens, todos os pensamentos, todas as coisas que vêm
junto a nós, ao que nós estamos a apanhar, e falarmos nisso em oração para que as energias possam apanhar através da afinidade todos aqueles que estão aflitos e todos aqueles que precisam de ser ajudados. A oração é, assim, uma coisa importante. E o karma também é uma coisa importante. O karma é uma coisa importante, porque o karma vocês julgam que é um castigo. É um castigo. Mas o karma pode-se considerar e pode-se comparar ao destino de cada um de nós, ao destino que cada um de nós traçou, aqueles que acreditam, acreditam, aqueles que não acreditam, não acreditam, ao destino, à vida que cada um de nós traçou antes de vir para esta terra. Isso é o nosso karma. Portanto, nós, de alguma forma, temos necessidade de voltar à Terra para reequilibrar coisas que temos desequilibradas, que vêm de uma outra existência em que nós tivemos atitudes menos boas ou mais boas, em que nós tivemos atitudes maravilhosas e não tivemos atitudes maravilhosas, e em que nós tivemos comportamentos que causaram a pessoas que nos rodeavam nessa outra vida algum importunamento e algum desequilíbrio, abraço virtual também, algum desequilíbrio, então temos necessidade de virmos novamente com outro corpo, outro nome, mas nós somos sempre as mesmas essências, às vezes com outro sexo, e depois nós programamos a nossa vida que vai acontecer. Às vezes nós, antes de nascermos, já sabemos que vamos passar sabemos e temos a certeza que vamos passar por aqueles obstáculos. É por isso que há muitas pessoas, quando nascem, às vezes quando são coisas que elas não gostariam que acontecessem, elas protegem ao máximo para esses acontecimentos não se darem. E esses acontecimentos dão-se. Porque estão programados pela pessoa, a pessoa que veio, e houve uma aceitação pelos pais dessa programação. Embora essa aceitação em relação aos pais seja muito, mas muito menos consciente, mas em relação aos filhos é muito mais consciente. Às vezes os filhos não gostam dos pais ou lutam contra os pais, mas muitas vezes eles sabiam que os pais iam ser assim e, portanto, por isso é que eu falo muito no respeito, na aceitação, não na resignação, no tentar-se perceber o porquê de todos os acontecimentos que estão à nossa volta, tentarmos perceber porque é que não conseguimos chegar a determinadas bandas que gostaríamos de chegar, naquilo que nos é sempre tão difícil de conquistar. Difícil de conquistar é algo que nós programamos antes de vir. Porque esse difícil de conquistar quer dizer que nós vivemos uma vida fácil, algures, no tempo e no espaço, e não demos valor àquilo que tínhamos. E agora, nós para termos e para darmos valor, é-nos mais difícil atingir determinados objetivos e atingir e adquirir determinadas situações. Se nós percebêssemos minimamente isso, era muito mais fácil para nós vivenciarmos a nossa vida agora com uma maior paz e uma maior serenidade. Evidentemente que a maior parte de nós não tem essa consciência, mas muitos de nós têm essa intuição, têm essa percepção, às vezes não a aceitam. Porque o processo intuitivo é inerente a todos. Uns desenvolvem mais o seu processo intuitivo, outros desenvolvem menos o seu processo intuitivo. Quem desenvolve mais, evidentemente, que intuitivamente e através da intuição, recebe as informações que são estritamente necessárias
e que são para o bem da evolução de cada um, de cada ser. E então, as pessoas, através desse processo, podem perfeitamente conseguir, então, ultrapassar passagens mesmo desgraçadas. Evidentemente que o momento de nascer passa a ser programado, mesmo que ele seja tumultuoso, mas é para a pessoa que vai nascer que é programado. Aquelas crianças que nascem com algumas deficiências físicas e mentais, elas é que escolhem vir assim, porque é a maneira que elas têm de compreender, porque têm limitações a nível da matéria, não estão limitadas na sua espiritualidade, e perante a sua espiritualidade e as limitações a nível da Terra, elas então compreendem aquilo que não compreenderam outrora, noutras alturas, que é o amor, o sentido de interajuda, o ficar independentes de outras pessoas, a aceitação dessa dependência, a aceitação da própria dependência das suas faculdades mentais, físicas, e, portanto, essas crianças têm que ser tratadas com muito amor, com muito respeito, têm que ser aceitos pelos pais. Porque também é só apresentado um plano desses a pais que têm a capacidade exata para tratar dessas crianças. Porque a pais que não têm essa capacidade, não é apresentado esse plano. Mesmo o próprio ser que quer nascer não vai escolher aqueles pais que não têm capacidade. Agora, evidentemente, se aquele ser espiritual encarnado noutra época foi horrivelmente mau, é tão natural que ele queira experienciar, e aí sim os pais não serão tão dóceis, tão compreensivos, se aborrecem muito, não são tão lutadores, vai as coisas andando mais ou menos. É preciso ter uma grande capacidade para compreender tudo isso. E eu prefiro esta visão das coisas que outra visão, porque assim a vida faz sempre sentido. E nós temos um sentido de vida, e a vida fazendo sentido para nós, os problemas fazem sentido para nós, e nós tendo este sentido, nós conseguimos viver uma vida melhor, mais cheia, nós conseguimos compreender as pequenas coisas que acontecem e conseguimos ultrapassar essas pequenas coisas, esses pequenos obstáculos, e os grandes obstáculos nós estamos sempre, estamos sempre atentos, há mais observadores, tanto que há grandes coisas que acontecem para uns que é natural aquilo acontecer e eles até oram por aquele acontecimento. Eles até não o dizem, não o manifestam, mas oram e as pessoas olham para eles e pensam, é que não dá nenhuma importância. Lá está, o livro não se vê pela capa, vê-se pelo conteúdo. Só eu lendo o livro é que eu percebo se gosto do livro ou não. Não vou logo pelo título e pela capa dizer que o livro não me interessa. Dentro do livro pode haver um tesouro. E é o que acontece connosco. Nós somos um livro. Veem logo a nossa capa. Não podem, a partir de ver a nossa capa logo, não podem de forma alguma fazer os julgamentos, fazer as coisas que não têm que ser feitas. Não podem, na verdade, querer perceber alguém sem verem o interior dela. E o interior de alguém, e o nosso interior, vê-se pelas nossas atitudes, pelas nossas paragens automáticas de raciocínio, de pensamento, de análise, de ficarmos um pouco parados perante aquele acontecimento e depois ter uma reação criativa, uma reação de interajuda, uma reação de compreensão, até de compaixão. Um dos melhores sentimentos que existe é a compaixão. Porque a compaixão é a essência do amor na sua profundidade. Porque uma vez que as várias formas de amar
na vida presente, nós temos uma forma que é a forma grande, a forma enorme de vermos as coisas e de sentirmos compaixão. Por isso é que a compaixão é um grande... por isso é que é preciso percebermos as coisas mesmo na sua realidade. É natural. Eu não sei se o vídeo parou em vocês, a mim parou, e eu não mexi nada porque estava à espera que ele continuasse. É natural que vá aparecer um bocadinho parado. Eu não sei se isso aconteceu com vocês ou não, mas se acontecer, vocês não saiam, deixam estar depois, porque eu continuei a falar. Então, a compaixão é um dos maiores sentimentos que pode haver, é da NET. Eu estava a olhar para a NET e a NET estava aqui toda, também não percebi muito bem porque é que a NET havia de parar aqui. Mas por acaso é da NET, foi a NET que parou. Não foi a NET estava completamente ligada, mas não devia estar com a força necessária para mandar o vídeo. E foi por isso que parou, mas eu não mexi em nada, que era, porque eu já sabia, porque ele estava a dizer que estava a tentar religar-se, e eu já sabia que se ficássemos todos assim, ficávamos um bocadinho escuros, mas depois nós continuaríamos como aconteceu, porque já tenho aprendido estas coisas aqui assim só no telemóvel. E, portanto, eu estava-vos a falar na compaixão, e a compaixão é uma coisa que nós devemos sentir. Em vez de sentirmos pena, porque muitas vezes nós sentimos pena, nós devemos sentir compaixão. E na compaixão, nós até somos pessoas extraordinárias, porque o nosso processo intuitivo funciona de tal forma maravilhosamente bem, que dá perfeitamente para nós percebermos então aquela situação que nos aconteceu mais desagradável, para percebermos que o caminho por onde devemos ir, o caminho que devemos partilhar, para percebermos imensas coisas. É interessante nós aliarmos à oração a nossa própria compaixão, porque a misericórdia também é algo muito bonito e interessante, e as pessoas não usam muito a misericórdia, porque a misericórdia vem mais de uma parte divina, de uma parte espiritual e energética, que essa misericórdia em relação a nós nos pode trazer um grande esclarecimento, um grande desenvolvimento até a nível intelectual, espiritual, moral, até a nível físico, o desenvolvimento de nós sermos mais abundantes nas coisas, a abundância estar mais connosco, a saúde estar mais connosco, e portanto é por isso que a oração é uma coisa tão importante, e o facto de nós juntarmos à oração determinadas coisas sentidas e emotivas através das emoções e através da nossa racionalidade criativa, nós conseguimos uma oração maravilhosa, porque a oração costuma ser aquilo, a oração é a fé e a oração, a fé às vezes em nós próprios, na nossa força, na força dos outros que nos rodeiam, na força do infinito. A fé e a oração antecedem um milagre. Um milagre vem só depois da fé e da oração. Mas às vezes nós encontramos tão irritados, tão enervados, tão cheios de angústia e de tristeza que nem temos paciência para orar. Nós não temos paciência para nos dedicarmos um bocadinho à oração e a perguntarmos a nós próprios porque é que temos que estar a passar por aquilo. Qual é a coisa que nos leva a ultrapassar, qual é a coisa que nos leva a passar por aquilo e a ultrapassar o problema. Nós muitas vezes, se nos questionássemos como deve ser, nós víamos exatamente que há coisas que são simples. Mas nós temos uma tendência de complicar as coisas e temos uma tendência de, ao complicar as coisas, e não facilitar, porque nós somos, às vezes, muito pessimistas, muito negativistas. E como pessimistas e negativistas que somos, muitas vezes nós não vimos o lado positivo de todas as coisas. E nós temos que ver o lado positivo. Assim,
nós, se virmos o lado positivo, nós percebemos exatamente o quanto, mas o quanto mesmo e é verdade, o quanto nós conseguíamos ter uma vida cheia de pequenas coisas, mas essas pequenas coisas juntas dariam uma grande coisa. Não se esqueçam de partilhar este direto com outras pessoas, porque elas também precisam, todos nós precisamos, e é uma maneira de nós colaborarmos. Partilhar o direto é uma coisa boa. Depois mais pessoas terão acesso e pode alguma pessoa estar a fazer-se e a interrogar num problema próprio dela e eu, ao estar aqui a falar, posso estar a dar resposta à angústia que está a atravessar aquele coração, aquela mente e aquela pessoa. E isto é o que se chama fraternidade. Como o círculo de fraternidade é uma coisa engraçada que muitas vezes vocês não entendem o que é. Um círculo de fraternidade por aqui. Para outra vez não se preocupem, é a internet que está um bocadinho má que ela vai-me dando aqui sinal. Agora já está melhor outra vez, por isso nós não vamos desligar, ninguém desliga, porque assim nós vamos conseguir sempre fazer o direto sem sairmos do direto. Portanto, e eu estava a dizer, e muito bem, que, portanto, nós ao partilharmos os diretos, não é para que sejamos conhecidos, não é para nada, é para nos juntarmos mais pessoas e que às vezes eu estou a dizer coisas e essas coisas que eu estou a dizer, pois podem dar resposta a essas pessoas que vão ver ou que estão a ver o direto. Se vocês se compenetrarem, muitas vezes eu ao falar em determinados assuntos, vai de encontro a algumas dúvidas que vocês têm e vai-vos dar resposta àquelas coisas que são necessárias na vossa vida. Porque o importante é que cada um de nós, mas isso é que é muito importante, que cada um de nós saiba viver a sua vida da melhor forma, de uma forma mais coerente, mais correta, de uma forma mais assertiva e de uma forma em que nós tenhamos maiores momentos de felicidade do que momentos de infelicidade. Eu até entendo que tem que haver momentos de infelicidade para nós darmos valor aos momentos de felicidade. Eu até entendo que tenha de haver momentos de desgraça para nós darmos valor ao equilíbrio. Eu até entendo que tem que haver a escuridão para nós darmos valor à luz. E a vida aqui na Terra é composta dessas coisas. Por isso é que este é um dos planetas onde existe, por excelência, o amor e o ódio numa só pessoa. Nós temos períodos em que odiamos, em que nos revoltamos, de revolta mesmo, de ódio, de inveja, de maledicência e tudo, e temos períodos que somos pessoas extraordinariamente boas, criativas, extraordinariamente com uma grande compaixão e que se dedicamos a causas tão nobres, mas temos um momento contrário. E nós devemos analisar quando temos esses momentos. Porque se analisarmos quando acontece isso na nossa vida, nós começamos a aprender a viver e a não sobreviver. Começamos a aprender a aceitar, mas a lutar. Mas sabemos porque é que estamos a lutar. Porque chegamos à compreensão, porque compreendemos exatamente o momento exato em que nós tomamos um caminho de fúria, e um caminho de fúria, de guerra e de discórdia, e um caminho de paz, concórdia e um caminho de luz. Portanto, somos nós próprios que temos que chegar a essas conclusões. Eu posso, por exemplo, muitas pessoas vos podem dizer, mas tu se fosses por aqui era melhor, isso assim. Mas eu tenho que deixar nas vossas mãos o vosso desejo de seguir o vosso próprio caminho. E a minha função é acompanhá-los. Quer dizer, com isto, façam vocês o bem ou o mal, a minha principal função é acompanhá-los para, no momento em que caem, eu os poder ajudar a levantar,
Eu faço aos outros aquilo que gostaria e aquilo que gosto que façam para mim. A minha prática sempre, desde que eu nasci, é essa. Era espalhar por onde passasse a magia, a luz, a compreensão, o comprimento. Eu lembro-me, quando ainda era pequeno, da idade, andava numa escola primária, e lembro-me que já com essa idade eu era para as pessoas mais idosas, uma pessoa muito simples. Lembro-me, isso aí é como imagens que ficaram para sempre. Eu era uma pessoa extremamente delicada, educada e sensível. Tanto que naquele tempo a sensibilidade era vista com outros olhos negativos e depois havia o trauma de haver a pessoas, mas mais novas, não para essas que eu era assim, de fazerem uma crítica ou muitas vezes, mal que eu chegasse, faz-me lembrar muitas vezes os meus filhos quando dizem queres ter sempre razão. Tu queres ter sempre razão. Não, eu não quero sempre ter razão. Mas a minha visão, a minha forma de vivência desde que nasci até este momento, tem sido uma forma de vivência de interajuda, de me dedicar e de fazer florescer na vida e nas pessoas a sua própria luz. Então, quando eu passava, enviava a minha própria luz para que as pessoas pudessem ver ao espelho, ao seu próprio espelho, e vissem também a sua própria luz. Porque é importante nós ajudarmos as pessoas, mas é a verem-se a elas próprias, não é a ver-me a mim. Porque a mim quem tem que me ver sou eu. Eu é que tenho que ser, eu é que tenho que ser responsável por por toda a minha vida, portanto, eu é que tenho que me ver. Os outros têm que se ver a eles. E esta coisa de muitas vezes nos preocuparem com o que os outros possam dizer a nosso respeito é um travão à nossa vida. Porque há um ditado popular que diz assim: todos os conselhos ouvirás, todos, mas só o teu tomarás. Portanto, porque cada um está num nível de evolução, de conhecimento diferente e num nível de evolução espiritual diferente. Logo, se estão diferentes, não estão iguais. Ao não estarem iguais, há uma visão perante determinados acontecimentos diferente para uns e para outros. Nunca é igual a visão. Depois da conversa e depois de todos conversarem uns com os outros, que são mais amigos, as famílias, assim, é que chegam ali a um ponto de encontro em que um tem uma visão para o lado direito e outro que tem uma visão para o lado esquerdo, conversando, unem e conseguem ter uma visão, os dois, uma só visão, que vai em frente. E é por isso que é bom é bom nós termos essa consciência. Exatamente. É como o Hugo diz, olhem lá o que o Hugo diz. O Hugo tem toda a razão. Temos que nos ver a nós e também saber nos colocar no lugar do outro na forma como entendemos as coisas. Portanto, é tal e qual como o Hugo diz. Boa noite, Hugo, não te disse nada. Miguel, boa noite. Portanto, por isso é que eu alerto muito para o facto de nós orarmos e usarmos tudo o positivo que temos, todas as nossas emoções positivas, com a oração, para podermos realmente favorecer-nos a nós próprios. E fazendo isso, cada um de nós fazendo isso, quando entramos nesta pandemia de ideias, que pode ser de ideias culturais, que pode ser, por exemplo, há uma coisa muito interessante, as pessoas às vezes são racistas, e eu às vezes ponho-me a pensar o que é o racismo, porque eu não consigo entender o que é o racismo. Vocês podiam me explicar, não é? Mas eu não consigo. Eu não consigo entender o que é o racismo. Eu consigo entender que cada
Macaco está no seu galho, entendo, mas que o tronco é o mesmo. Agora, não consigo entender o racismo. Não consigo. Mas é verdade que as pessoas são contrárias a determinadas pessoas por elas serem diferentes até na cor da pele e por elas terem culturas diferentes. Mas essas pessoas, por sua vez, também causam mal-estar ao impor a sua diferença. Por isso é que tem que haver diálogo, compreensão, aceitação e discussão, para que não haja este tipo de violência gratuita no que diz respeito às pessoas quererem se quererem segregar umas às outras. Porque o racismo é algo inexistente. Eu não vou falar dos pretos, dos brancos, dos amarelos, dos mestiços, daquela raça, daquela cultura e daquela cultura com desdém. Porque eu tenho que me pôr primeiro naquela cultura. Todas as circunstâncias daquela cultura. Eu tenho de compreender aquela cultura. Eu não a vou negar, nem vou querer pensar nisso. Como muitos fazem. Não. O racismo é uma desculpa de muita gente que não se sente satisfeita com a sua própria vida e que não sabe pôr em ação determinados planos que até tem na sua mente. E quando vê alguém diferente e que sabe fazer isso, eles têm uma atitude negativa, uma crítica destrutiva e de uma difamação mal tolerável. Por exemplo, posso-vos dar um exemplo muito concreto, muito objetivo. É quando eu não consigo compreender e há uma grande dificuldade. Se me convidassem para ir para a América, eu a recusava. Porque na América existe muito isso. E porque são pretos e os polícias brancos fazem aos pretos, e há polícias pretos que também já fazem aos pretos porque têm colegas brancos, portanto, vê-se muitas vezes nas notícias coisas que realmente eu não consigo entender porque são todos humanos. Nós sabemos que dentro de nós existe tudo isso que eu estou a dizer, tudo isso que eu disse até aqui. E nós sabemos que um dia um de nós pode perder a cabeça naquele dia que estamos mais no lado do caminho do ódio, nesse caminho, e nós podemos perder a cabeça e matar outra pessoa, e de seguida arrependermos, foi um impulso negativo. Eu não consigo compreender como é que para vocês isso pode ser válido, mas para os outros não pode. E é aqui que está a grande questão. Isto faz-me lembrar, no Hitler, uma das coisas que ele tinha era um ódio extremo aos judeus. E antes dele conseguir o poder político, evidentemente que ele teve amigos, teve ajuda, e ele já pensava na exterminação dos judeus. Tanto que a França, a Inglaterra e a América sabiam perfeitamente, quando o Hitler tomou o poder, que iria haver a dizimação dos judeus e de alguns católicos, de alguns que professavam religiões diferentes, porque o Hitler tinha uma inveja intensa do sucesso dos judeus. Então a propaganda do Hitler, para convencer o povo alemão que os judeus tinham que ser exterminados, comparou-os como ratos. Ele fazia mesmo campanhas como ratos, porque eles conseguiam tudo. Como o Hitler não conseguiu nunca tudo, nem tudo nem pouco, conseguiu só depois de ocupar o governo da Alemanha, ele, então, o objetivo principal dele era dizimar os judeus. Ele era aquele objetivo. Depois, por consequência, veio a conquista da raça ariana, que ele não pertencia a essa raça. Ele não pertencia à raça ariana, do homem perfeito, do homem bonito, do homem com os olhos daquela cor, com o corpo todo atlético. Tudo. Ele queria a raça ariana, mas ele nem era da raça ariana. Lá está outro ponto de inveja dele, de ele não ser aquele homem como os outros homens eram da raça ariana, ou seja, os verdadeiros alemães.
Ele não... foi uma questão de inveja, de má formação, vamos lá, de desgosto dele ter nascido como nasceu, que fez com que ele dizimasse toda uma população, provocasse uma guerra. Uma guerra que não teve qualquer sentido, a não ser para fazer experiências mirambólicas e para fazer com que a tecnologia se desenvolvesse muito mais rapidamente, diga-se passagem. Mas que, infelizmente, não desenvolveu as mentalidades, não desenvolveu as culturas, não desenvolveu a essência do ser humano. E ao não desenvolver, acontece que ainda hoje somos capazes de provocar um valente desentendimento, somos capazes de matar, somos capazes de roubar, somos capazes de fazer tudo. E ninguém pode dizer assim, eu não o faria. Porque naqueles momentos, se nós estivermos mal resolvidos connosco próprios, no nosso sentido positivo e negativo, no nosso sentido do amor e do ódio, nós, garantidamente, vamos ser capazes de fazer, de fazer alguma maldade que ninguém está à espera. Mas é o nosso impulso causado por algo que nos falta, algo que não está equilibrado em nós. E nós precisamos perceber disso. Ora, como acontece isso connosco, também acontece isso com muitas pessoas. Embora a psicologia nos venha a dizer, porque está estudado, e a psicologia e a psiquiatria nos vem a dizer que realmente existem pessoas propensas a matar outras pessoas. Porque algo a nível cerebral, que se vê através do TAC, nota-se certas zonas do cérebro das pessoas que são realmente assassinas, que são, têm outro nome que agora não me vem, mas que são capazes de matar os outros, há uma certa diferença. Quanto também há uma certa diferença entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Uma coisa é certa, o homem pode se julgar superior à mulher, mas a mulher muitas vezes, pelo facto de ela ser a mãe e pelo facto dela... O psicopatas, obrigado, Carla. A psicopatia está... Há pessoas que nasceram mesmo psicopatas e precisam de tratamento. E hoje isso consegue-se apurar através da psicologia, da psiquiatria e da neurologia. Portanto, essas pessoas conseguem-se apurar que são assim. Mas através dos comportamentos delas, lá está da psicologia, nós conseguimos apurar as pessoas que têm tendência de ser psicopatas. E essas pessoas precisam é de ser tratadas e apanhadas antes delas próprias começarem a sentir um verdadeiro prazer por fazer mal ou tirar a vida ou subjulgar outras pessoas. Há os psicopatas que tiram a vida às outras pessoas e há os psicopatas que manipulam. Por exemplo, o Hitler era um psicopata. O Hitler era um psicopata. E, portanto, nós temos que perceber... há estudos feitos científicos, sim, senhora. Há estudos feitos, sim. Tu já viste e muita gente não viu porque não quis. Porque há estudos feitos científicos. E é por isso que é a psicologia, a psiquiatria e a neurologia que tratam desse assunto. Perfeitamente, é isso mesmo. São essas três ciências que têm que se unir neste ponto e que se uniram e que descobriram que havia pessoas psicopatas. Portanto, nós temos que ter em consideração que o que acontece no mundo acontece porque há sempre um foco que faz com que isso... Há pessoas que são psicopatas que não sabem que são psicopatas. Mas algo na vida vai provocar nelas essa realidade que elas são, que por momentos não tinham consciência. E elas acabam por ter a consciência por um gatilho que é despertado nelas, por um acontecimento que se dá em seu redor, que as faz despertar e
não têm sentimento de culpa, nem empatia, e não têm pena nenhuma de ninguém. Os psicopatas não aceitam a doença porque eles vivem um mundo muito próprio. É como, por exemplo, se tu perguntares a uma criança que é autista, por exemplo, ou que tem uma certa deficiência mental, eles também, muitos deles, não aceitam o facto. Não aceitam o facto quando eles são menos autistas e compreendem as outras coisas. Mas quando eles são mesmo autistas em alto grau, eles nem aceitam, não deixam de aceitar. Eles têm um mundo próprio deles e somos nós que temos que entrar no mundo deles e não eles que têm que entrar no mundo nosso. Porque senão nunca vamos saber lidar com eles. No nível espiritual, a origem da psicopatia são pessoas que estão, que de alguma forma, vêm, para já, têm um ódio extremo. Um ódio extremo. E têm que nascer. Tem que ter pai, mãe, tem que ter um corpo, tem que ter um nome. Geralmente, essas pessoas escolhem locais onde realmente a violência é superior em percentagem, vamos lá, energeticamente a violência é superior. Eles escolhem esses locais para nascer. É superior a outros lugares. Por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos é onde existem os maiores psicopatas. Porque se nós repararmos, a Inglaterra, por um lado, embora tenha uma cultura desenvolvida, mas também é uma cultura sem sentimentos e sem empatia. No caso da América, embora haja sentimentos e empatia, há o uso da violência. E não podemos esquecer que são pessoas que trataram os seres humanos, a raça negra, os pretos, como criados, como seus escravos. Ainda há hoje pessoas que vivem que trataram os pretos como escravos, como criados, como seres menores, como não seres humanos. Imaginem vocês o que é que essas pessoas pretas que foram pescadas do seu habitat natural, que era a África, foram pescadas da África, foram levadas para a América e para a Europa como escravas, foram caçadas pelo homem branco para darem uma mão de obra mais barata. Isso tem um preço a nível espiritual a pagar. Quem começou isso foi o homem. Foi o livre-arbítrio do homem. Portanto, quem está envolvido nisso vai ter, olha, às vezes até nascer preto mesmo, esquecendo que que já foram brancos, para sofrerem essa segregação, isso que vocês chamam de racismo. Mas as pessoas, se não tivessem sido tiradas do seu habitat e com o tempo elas começavam a conviver connosco, e se nós não nos tivéssemos imposto a eles, eram pessoas muito felizes. Tanto que há algumas doenças dos originais da África que não lhes acontece, como há algumas doenças que não vêm para a Europa só se forem trazidas, acontecem em ambientes específicos. Cada continente tem as suas próprias doenças, por exemplo. O câncer, nas pessoas de raça negra ou preto, que é assim que se diz, o cancro não. Eles estavam libertos do cancro. Eles começaram a ficar com a mesma coisa do cancro, foi quando houve a mistura na escravatura do homem, de um homem com as mulheres escravas. E foi aí que a humanidade toda teve um erro brutal e que foi uma coisa muito má, porque na altura foram centenas de milhões de pessoas que viviam na África, que foram levadas para outros países sem saber falar a língua. Alguns até eram reis nas suas próprias tribos foram desfeitas, mulheres e crianças foram mortas, os homens foram levados, algumas mulheres mais fortes, mais saudáveis foram levadas e depois foram dizimadas através do chicote. E os Estados Unidos foi um dos países mais violentos que existiu na escravatura, assim como a Espanha. E assim como aqueles que foram ocupados pelos portugueses, infelizmente, que anulou a escravatura
muito mais cedo que os outros países, e pelos ingleses. Porque as colónias que existiam, muitas vezes, o facto de haver o colonialismo, ele é diferente também da França, como a França fez, como a América fez, como a Rússia fez, como Portugal fez e como a Espanha fez e a Inglaterra fez. Nós temos, às vezes, que nos virarmos para a história. A história é o quê? São factos e acontecimentos que já não podem ser mudados, mas que sucederam. Mais coisa, menos coisa sucederam. E nós olhamos para os factos históricos do passado e reparamos que esses mesmos factos vão se repetindo ao longo de gerações. Até haver a geração, que às vezes foi a geração que começou primeiro, não é? Até haver a geração que iguala-os a nós. Eu, por exemplo, eu não consigo aceitar, e para mim é muito difícil aceitar, que só em 1962 é que os Estados Unidos consideraram o homem preto, que lhe chamam da raça negra, o homem preto, consideram-no como homem e como mulher. Mas ainda hoje vive-se a segregação nos Estados Unidos dos brancos para com os pretos. Ainda hoje há muitas lutas, há muitos mortos, há muitos assassinatos, há muitas coisas. E quando nós reparamos, a maior parte dos psicopatas não são negros, mas são brancos. E são americanos. É engraçado. Há um estudo feito nesse sentido, em que alguém se lembrou de estudar os Estados Unidos da América, a Alemanha, o Canadá e mais um ou dois países da Europa, e que realmente a conclusão foi essa. O maior índice de violência existe, na verdade, na América. Portanto, a América tem muito que trabalhar. No Brasil já acontece de uma maneira diferente, mas também acontece isso. Há também não há uma grande empatia por parte da maior parte da população que já tem algum conhecimento, e também há um certo descontentamento porque eles não se sentem realizados, porque viveram sempre sobre a orla dos generais. Pronto, lá dos generais, da tropa deles. E é por isso que eles muitas vezes não se sentem realizados. Esta mortandade que se está a dar no Brasil vai acabar, mais tempo por menos tempo, por produzir uma guerra civil. Porque, na verdade, está a morrer muita gente no Brasil. O Brasil está a ser como a Itália, que está a chegar ao ponto de escolher as pessoas que vão para o ventilador, porque tem poucos ventiladores. O Brasil não tem falta de dinheiro. Tem, agora tem. O Brasil tem falta é de valores. Porque muitos brasileiros, tanto quando chegam cá, se confrontam com a nossa cultura e não se adaptam a ela, muitos brasileiros foram educados numa extrema pobreza, numa extrema ignorância e, portanto, têm no seu espírito um instinto de vingança. Então, escolheram logo um presidente que é tipo vingador e o homem é mesmo calculista, além de ser louco, e ele próprio é que pôs a própria pandemia, foi para lá, mas ele próprio é responsável pelaquela dizimação total e pelaquele lastramento fenomenal. Portanto, ele não cumpriu, não ouviu os entendidos na matéria, que eram os cientistas. Mas nós percebemos perfeitamente que a comunidade científica está muito às escuras também. Há uma parte da comunidade científica que não é muito falado, que está a trabalhar arduamente e que sabe perfeitamente como as coisas são. Mas há outra parte da comunidade, nem na comunidade científica há um grande entendimento. Há outra parte da comunidade científica que não, que continua numa de
dar o dito por não dito e faz com que alguns países que seguem e que têm que seguir a comunidade científica para ter mais credibilidade, faz com que alguns, então, alguns presidentes, alguns governos tenham atitudes que não são as melhores atitudes que deveriam ter. E essa é a grande questão. Tanto que nós devemos sempre ter em conta o Estado do Brasil, porque a espiritualidade do Brasil, sendo uma espiritualidade diferente, o Estado do Brasil realmente são pessoas muito espirituais, embora seja uma espiritualidade diferente, porque o espiritismo de Allan Kardec foi levado para o Brasil, porque não estava a ter uma grande nuance na Europa, então lembraram-se de levar para o Brasil, porque geralmente, mesmo as companhias de telefone, ou quem queria telefones, põem os telefones na experimentação, em muito caros, em sociedades que não têm grande possibilidades de os comprar e para experimentar, claro, os seus novos telefones, escolhem sociedades, e uma das quais Portugal é sempre escolhido por essas grandes empresas por essas grandes empresas para experimentarem aqui os telemóveis, tanto que aqui são caríssimos e nos outros lugares, como já está experimentado, e noutros países mais pobres, nos outros lugares os telemóveis até são um bocadinho mais baratos. Por exemplo, se a indústria da tecnologia das comunicações tem como campo de amostra Portugal, reparem bem, nós pagamos caro e ainda por cima usam-nos para ver se as coisas funcionam ou não. O mesmo acontece com os americanos em relação aos seus medicamentos. Para porem um medicamento e ao sangue e a tudo isso, tem um campo de amostra que é a África. Então, no que respeita às vacinas, é interessantíssimo. E aos órgãos e a medicamentos. Eles têm África, certos pontos da África, certos países africanos, é a sua amostra, mandam para lá o medicamento, começam a tratar as pessoas, começam a experimentar isso assim. E a amostra deles, ultimamente, na questão do sangue, é aqueles mais carenciados, que têm que vender o seu próprio sangue para se tirar o plasma. Portanto, nós, se soubermos um bocadinho, minimamente, da história de tudo o que se está a passar no mundo, nós até acabamos por compreender o porquê das situações que estão a acontecerem. Todos nós acabamos por compreender. Cabe-nos a nós prestarmos atenção e lá está a história, mesmo a história mais antiga, que não está tão... O método científico para a história antiga é diferente do método científico para a história atual, mas mesmo assim, nós olhando para a história, nós compreendemos que a Terra passa por certos ciclos de desenvolvimento culturais, espirituais e materiais e comportamentais. Então, nós reparamos que em cada ciclo há quem se adapte às novas situações e há quem continue teimosamente, e muitas vezes até à morte, teimosamente, a viver aquilo quando chegou cá. Pois é natural que essas pessoas, ao irem e ao virem outra vez, acontece que se tornam inadaptados. E muitas vezes vêm com pequenas esquizofrenias, muitas vezes vêm com uma visão não tão abrangente e uma compreensão não tão abrangente, é mais limitado, e provocam um determinado sofrimento a elas próprias, aos seus familiares, e são pessoas muitas vezes que se isolam, têm o seu próprio mundo, e são pessoas completamente normais, no fundo, mas têm tudo menos a normalidade. E são pessoas muito inteligentes, cuidado, mas têm tudo menos a normalidade, porque há uma grande revolta nessas pessoas que vem que a sua origem não é na sua vida atual, mas foi na sua vida anterior. Muitas vezes a própria evolução empurra as pessoas, as essências, para virem nascer de novo quando elas teimosamente não querem nascer. E também há uma inadaptação da pessoa por à Terra e ao novo movimento e ao novo crescimento da Terra, porque a Terra, as sociedades estão sempre em evolução,
não andam tão rápido como as tecnologias, mas estão sempre em evolução, e acontece realmente que essas pessoas se encontram, depois nascem em países ainda que não têm grande desenvolvimento, ainda é pior. As pessoas sofrem horrores e ninguém percebe porque é que elas sofrem horrores. E é preciso ter muita calma a falar com essas pessoas, é preciso ter muita calma a envolvermos com essas pessoas, é preciso ter muita serenidade quando temos um filho assim. Uh, quando temos um filho assim, é preciso termos sempre muita calma, muita serenidade. Porque se não tivermos calma e serenidade, não conseguimos ajudar, não é? E nós estamos aqui para nos ajudar a nós e para ajudar os nossos familiares e para ajudar os nossos amigos e também para ajudar os nossos inimigos. E vamos à oração. Vamos ficar hoje por aqui, porque eu já dei o suficiente para que vocês, se quiserem, poderem refletir. E o direto de hoje, eu aconselho a cada um de vós a voltar a vê-lo, porque houve ali uns cortes, e assim, quando vocês voltarem a ver, mesmo que haja esses cortes, vocês podem puxar um bocadinho mais para a frente, é diferente, e começam a ver outra vez, e acabam por encontrar nas coisas que eu disse hoje algumas respostas a algumas perguntas que vocês têm feito. A sério? Eu estou a falar muito a sério. Pronto. Eu vou fazer hoje a minha oração. Vou ver, olha, vou ver quem precisa e quem não precisa. Qual é no planeta quem precisa e quem não precisa. Vou ver. E como sair, vai sair. Vocês o que têm que fazer, já que estamos assim, eu gostaria que vocês se concentrassem nos vossos problemas, no vosso propósito de vida, nos problemas dos vossos familiares, naquilo que desejariam alcançar, para ver se é possível ou não, naquilo que desejariam resolver, mas não com a intenção. Tudo vai acontecer. Eu só quero que vocês pensem, que é para a vossa essência se abrir à grande energia universal e assim vocês também, o vosso processo intuitivo se desenvolver e vocês realmente depois conseguirem chegar lá. Já sabem, quando quiserem conversar comigo, eu estou aqui deste lado. Desde já, então vamos à nossa oração. Vocês, se quiserem fazer a oração à vossa maneira, podem fazer, porque é bom haver diversidade, e isto aqui não está em questão que as pessoas têm que fazer a oração à minha maneira. Eu às vezes tento fazer à maneira de todos, portanto, de todas as religiões, de todas as crenças, de todos, e tento dizer as coisas de uma forma, todas as ideologias políticas, religiosas, tento-me envolver, e é isso que eu vou fazer hoje na oração, e que vocês façam. Então eu vou-me concentrar, vocês concentrem-se também, focalizam-se. Eu vou tirar os meus óculos, porque estou cansado de os ter. Focalizam-se, vou fechar os meus olhos para me concentrar melhor. E então focalizam-se, porque eu... mas tenho que beber água, desculpem, tenho que beber água primeiro. E vocês focalizem-se então em vocês próprios. Hoje é sexta-feira, no Círculo de Fraternidade costuma-se fazer ação de cura. Evidentemente que já não fazemos há algum tempo e tem que ser feita sempre por mim e por vós outros que estão além destes. E hoje vou pedir, vou apresentar o caso de muitos para que eles possam ser tratados e curados mesmo. Há vários tipos de cura e que uma das curas que seja adequada a quem precisar, que neste preciso momento em que estamos a orar, possa ser encaminhado para essa cura. Bondosos seres espirituais, vós que já passastes pela Terra como nós e que agora, estando num espaço diferente e num mundo paralelo, sabeis exatamente as dificuldades que atualmente cada um de nós passa e que o mundo está a passar. Sabeis porque estáis muito ligados a muitos de nós, a centenas de milhões de nós.
E sabeis, porque já passastes pelas mesmas experiências outrora no passado. Então, eu apelo para o vosso conhecimento, para a vossa grandeza de conhecimento, para a vossa grandeza de compaixão, para a vossa grandeza de misericórdia, que a todos nós ponha a mão. É uma metáfora, mas é a mão. A vossa energia em nós, no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo físico, no nosso corpo astral, no nosso corpo espiritual, na nossa casa terrena, a casa do nosso corpo, nos nossos familiares, nos nossos amigos e inimigos, naqueles que nos são conhecidos e naqueles que nós ouvimos falar, nas nossas nações, nos nossos governantes, porque alguns estão doentes e precisam de ser curados. Sendo hoje o dia da cura, vós, amados amigos espirituais, atentos mensageiros, anjos da guarda de todos, vós podereis fazer com que cada um de nós vos sinta, mas vos sinta corretamente. Com que cada um de nós viva e vivencie a vibração da vossa energia. Com que cada um de nós sinta a força de querer, um querer com conhecimento, um querer com abertura espiritual e abertura de mente, um querer de vencer as barreiras. Nós precisamos de ser protegidos e amparados, porque às vezes descuidamos-nos no caminho da vida. E nós precisamos mesmo, e aqui precisamos mesmo, de ser chamados à atenção. E há várias formas de nos chamarem à atenção. Há várias formas de nos curarem. Há várias formas de nos conduzirem e de nos intuírem sem o nosso livre-arbítrio ser tocado e sem nós termos que ser, termos a obrigação de fazer. Tudo numa questão de liberdade, numa questão de paz e numa questão de amor. Até a forma criativa em que nós criamos os desenhos, em que nós criamos a escrita, em que nós criamos o cinema, essa forma criativa está em nós e nós temos que aprender a usá-la. E por isso é que nós vos pedimos que de alguma forma seja despertado em nós esse processo criativo para que nós possamos usá-lo em prol de nós próprios, em prol daqueles que nos rodeiam, em prol daqueles que se cruzam no nosso caminho e em prol daqueles que a gente escuta e ouve falar, das suas aflições, dos seus sofrimentos, das suas doenças, dos seus desencontros, das suas revoltas, das suas teimosias. Tudo pode ser tocado neste instante, neste segundo e neste momento. Por vós, tudo é possível, porque vós sois aqueles que já passastes e tornastes a passar. E agora estáis num espaço, e desse espaço vós tendes a certeza do amor, porque viveis no amor e já não precisais de um corpo físico. Mas sabeis as dificuldades que é nós vivemos aprisionados a um corpo físico. Sabeis que se esse corpo físico adoecer, nós teremos que partir e voltar outra vez. Vós podereis tocar. E é por isso que eu hoje apelo ao vosso toque, ao vosso abraço, à vossa compaixão, à vossa misericórdia, a vós todos, independentemente das nossas crenças, independentemente daquilo que acreditamos ou não acreditamos. Por isso, também invoco a grande força da natureza, a grande força do universo, a força de todas as coisas, a força de todas as forças. Também invoco a essência do amor de todas as coisas, de todos os reinos, para que nós sejamos, nesta noite, abençoados de uma forma e tocados de uma forma que possamos despertar o nosso eu, possamos recordar de coisas esquecidas e tomarmos como exemplo as coisas que não deveremos fazer e que se estivéssemos nessas coisas esquecidas que deveríamos fazer para elas não terem sido tão más e tão feias.
Vós sois quem sois e nós somos quem somos. Mas temos uma ligação muito íntima. Nós somos seres espirituais encarnados e vós sois seres espirituais encarnados. Isso é transversal a nós todos. A única coisa e a única diferença que existe é que nós estamos na Terra. Estamos num planeta escola, estamos numa prisão, se assim quisermos chamar. E vós estáis realmente num estado de liberdade, de compreensão, de visão maior e de um grande amor. É por isso que nós precisamos de vós neste sentido, para trocarmos as experiências e para sermos tocados pelas vossas experiências e o vosso conhecimento, de modo a que nós possamos encontrar em plenitude a nossa cura, a nossa abundância e o nosso equilíbrio. Vos agradeço muito nesta hora, neste momento. Emano o meu agradecimento para o universo e para todas as coisas. Emano o agradecimento para o Pai e para a Mãe energética. Emano o agradecimento para todos aqueles que já passaram pela Terra. Emano o meu agradecimento para a própria Terra, para as coisas visíveis e invisíveis, materiais e imateriais. O meu agradecimento e a minha gratidão vai para com todos. E agora tomarei dos outros e digo: o nosso agradecimento e a nossa gratidão vai para o todo, para tudo e para todos. A nossa maior gratidão. E vinde energias, envolvei nosso corpo, envolvei nossa essência, envolvei nossa casa, envolvei nossa vida, para que nós tenhamos uma maior consciência do que podemos fazer, por onde ir e podermos triunfar nas nossas batalhas do dia a dia e nesta guerra em que estamos inseridos. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora resta-nos agradecer a companhia que me fizeram e vou-vos dizer uma coisa, ainda para terminar. Todo aquele que julgar será julgado. Todo aquele que magoar será magoado. A vida é mesmo assim. A lei do retorno, a lei da causa do efeito. Por isso pensem antes de agirem e antes de falarem. Umas santas boas noites para todos, bênçãos muito espirituais, bênçãos fraternas para vocês todos. O meu desejo sincero que todos se consigam encontrar e que todos sejam sobreviventes, sobreviventes nesta guerra, mas que tenham vida. Não sobrevivem, mas vivam. É esse o meu desejo, é essa a minha forma de querer falar ao universo. E é essa a forma que tenho de realmente fazer esta jornada de oração. Quando eu sentir que já não há tanto perigo, paro por um tempo. Enquanto sentir que há perigo, continuo. E hoje já descansamos 3 dias e vamos na 50ª jornada de oração. Até amanhã, à mesma hora, mais 10 minutos, menos 10 minutos. Aqui estarei convosco. Amo-vos de todo o meu coração e vós estáis no meu coração. Espero eu também estar no vosso coração.
coração. Bênçãos espirituais. E que durante a noite todos vós sejais levados aos hospitais espirituais para serem tratados, a escolas espirituais para aprenderem e a lugares espirituais para conviverem com familiares que já foram e convosco próprios. Um abraço, Jorge. Um abraço grande. Então, esse é o meu desejo para esta noite, para cada um de vocês, quando vocês realmente forem dormir. Então, até amanhã, mais 10 minutos, menos 10 minutos. Já sabem como eu sou. Eu já digo mais 10 minutos, menos 10 minutos para vocês saberem. Até amanhã e recebei o meu abraço fraterno, o meu amor, a minha compaixão e a minha preocupação por mim e por vocês. Bem-aja a todos. Adoro-vos.